Você perdoou e a pessoa fez de novo. Agora você já nem sabe se é fé ou ingenuidade continuar perdoando. Mateus 18 vai responder isso, continua comigo. Nessa quaresma nós vamos caminhar juntas, nós vamos caminhar juntos do arrependimento ao recomeço, da quarta-feira de cinzas até a segunda-feira após a Páscoa, com devocionais que conectam escritura, prática e transformação diária. Hoje, no devocional de número 70, seguimos com o tema Perdão sem placar, quando o reino muda a conta. O trecho bíblico que nos guia é de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Pensa na cena. Pedro não está perguntando por curiosidade. Ele está perguntando porque na prática conviver machuca. E ele quer um número, quer um limite, algo do tipo: tá bom, Jesus, até onde vai o perdão sem eu virar bobo? E aí Pedro solta 7 vezes, que convenhamos, não é pouco. 7 tem cara de completo, de generoso, espiritual. Só que Jesus responde de um jeito que desmonta a calculadora. 77 vezes. E aqui é importante entender, Jesus não está criando uma nova regra de contagem maior. Ele está fazendo outra coisa. Ele está dizendo que no reino o perdão não funciona como placar. Vamos ser bem honestas e bem honestos? O que Pedro queria era segurança. Era saber quando eu posso parar de perdoar sem culpa. E Jesus responde como quem diz: Pedro, se você transformar perdão em planilha, você vai virar prisioneiro da planilha. Porque perdão no reino não é sobre você virar permissiva, você virar permissivo. É sobre você não deixar o pecado do outro criar um Deus dentro de você chamado ressentimento. 77 vezes é Jesus te chamando para um perdão que não vive de contabilidade, mas de identidade. Você perdoa porque você é de Deus. Você perdoa porque você foi alcançado por misericórdia. Você perdoa porque você não quer virar aquilo que te feriu. Hoje a pergunta de Pedro aparece mais ou menos assim: eu vou ter que perdoar de novo essa mesma pessoa? Eu vou ter essa mesma conversa outra vez? Se acontecer de novo? E a verdade é que muita coisa acontece de novo. E o coração, se não vigiar, vira juiz permanente. Você começa a viver em alerta, esperando o próximo erro, preparando a próxima cobrança. O que Jesus está oferecendo não é ingenuidade, é liberdade. É como se ele dissesse: não deixe o outro te transformar num cobrador profissional. Não deixe essa história virar seu centro. Vamos fazer uma ponte com a neurociência para entender por que contar ofensas esgota você. O cérebro tem um mecanismo muito forte de proteção. Ele registra a ameaça e tenta evitá-la. O problema é que quando isso vira ruminação, você repete a cena por dentro, ensaia respostas, revive a raiva. Isso desgasta o corpo, porque o cérebro não distingue o que é realidade e o que é imaginação e lembrança. Então, toda vez que você revive a cena na cabeça, o ressentimento mantém o corpo em modo alerta. O modo alerta diminui a paciência baixa, aumenta a reatividade, e aí você vira refém do ciclo. Perdão, biblicamente, não é apagar a memória. É tirar o veneno da memória. É parar de usar a lembrança como arma. E isso, na prática, devolve fôlego para a mente e para o coração. Quando Jesus fala 77 vezes, ele está ecoando um texto antigo de Gênesis, capítulo 4, versículo 24, onde Lameque fala de vingança com a morte de 77 pessoas. Ou seja, Jesus está invertendo a lógica antiga. É como se ele dissesse: vocês conhecem a escalada da vingança? Agora eu quero a escalada do perdão. O reino não multiplica revanche, ele multiplica misericórdia. E
esse eco de Gênesis em Mateus, você já sabia disso? Que Jesus estava respondendo diretamente à escalada de vingança de Lameque? Porque quando eu entendi que 77 vezes não era uma regra nova, e sim a inversão de uma lógica antiga, eu precisei parar por um momento. Se você também ficou com esse impacto agora, então já pensa, quem na sua lista de contatos está carregando um placar hoje? Manda esse devocional para essa pessoa agora, enquanto seu coração ainda está aberto. Pensa com sinceridade. Onde você ainda está perdoando com um placar na mão, mesmo que você não admita. Você pensa, tá, já é a terceira vez, e isso vira frieza. Você perdoa, mas usa o passado como argumento na próxima discussão. Você faz o bem, mas por dentro guarda a lista do que o outro te deve. Qual que é a frase que aparece em você quando a mesma ferida acontece de novo? Eu fui feita de boba, eu fui feito de bobo de novo. Essas pessoas nunca mudam. Eu não vou baixar a guarda nunca mais. O que muda na prática, quando você perdoa, mas também estabelece um limite saudável. Você diz, eu te perdoo, mas combina que não vai mais discutir por mensagem quando o tom subir. Você decide perdoar, mas deixa claro, eu continuo, mas não aceito ironia e xingamento. Você perdoa, mas escolhe não se expor ao mesmo gatilho que sempre te derruba, como lugares, conversas, horários. Se Jesus te chamasse para 77 vezes hoje, como isso ficaria prático para você? Você decide parar de jogar a ofensa na cara e passa a falar no que dói com clareza? Você escolhe não responder no impulso e dá 10 minutos para se recompor? Você ora pelo coração antes de falar com a pessoa? E a métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Hoje, eu larguei o placar e escolhi liberdade? Escolhi um lugar de tranquilidade e privacidade. Leve uma caneta e o seu caderno de evolução. Respire profunda e lentamente por 6 a 7 vezes e vamos ao exercício. Largar o placar, firmar o caminho. Leva só 7 minutos. O primeiro passo é nomear. Escreva e complete. Hoje eu estou presa, hoje eu estou preso no placar de. Hoje eu estou presa no placar de uma conversa que sempre termina mal. Hoje eu estou presa no placar de uma ofensa repetida. Hoje eu estou presa no placar de uma decepção antiga. O segundo passo é soltar. Escreva uma frase curta, sem teatro, para soltar o placar diante de Deus. Jesus, eu abro mão de e escolho. Jesus, eu abro mão de cobrar por dentro e escolho perdoar de verdade. Jesus, eu abro mão de alimentar vingança e escolho mansidão com firmeza. Jesus, eu abro mão de reabrir a ferida e escolho caminhar com limite e paz. E o terceiro e último é decidir um passo. Escolha um passo pequeno, que protege o perdão e evita o ciclo. Por exemplo, vou falar com respeito e estabelecer um limite. Eu continuo, mas não nesse tom. Vou parar de discutir por mensagem e levar para uma conversa calma. Vou orar 1 minuto antes de responder quando o gatilho vier. Seja sincera, seja sincero. Você ainda está carregando o placar de alguém? Me conta nos comentários se você vai largar o placar hoje ou continuar carregando esse peso. A escolha é agora. Estamos caminhando para o final do nosso devocional como uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te dizer que hoje é a nossa 19ª caminhada. A semana 3 nos formou por dentro. Bênção, reconciliação, perdão, governo da fala. E a semana 4 começa onde tudo fica mais difícil, quando a ferida se repete. A resposta de Jesus não é um número maior, é o fim da contagem. Amanhã a gente está junto de novo, porque você não está sozinho, você não está sozinha nessa quaresma. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa quaresma nós queremos largar o placar. Cura o nosso coração quando a ferida se repete
Livra-nos da contabilidade da mágoa e da sede de vingança. Ensina-nos o perdão do teu reino, um perdão que não é ingenuidade, mas liberdade, que não é permissão para o mal, mas decisão de não carregar veneno por dentro. Dai-nos sabedoria para perdoar e firmeza para estabelecer limites saudáveis. Em nome de Jesus. Amém.